Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast. Eu sou o podologista Jonas Campos, sou podólogo, empreendedor, podologista e estou aqui todas as quintas-feiras no Podolivecast, esse podcast que traz sempre convidados, pessoas do mercado de podologia, profissionais que são referência, que vão construindo a podologia, sempre trazendo soluções, trazendo ideias, inovações, e isso aqui nos inspira a sempre avançar. Então seja bem-vindo a mais um episódio. Antes de começarmos, eu quero agradecer o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, uma loja de produtos para podologia, onde você encontra tudo o que é necessário para realizar um excelente atendimento para os seus clientes, desde materiais descartáveis, equipamentos, inox, todos os itens que você necessita, você encontra lá. O site para você fazer sua compra direto é o www.podalmaster.com.br e tem o WhatsApp também que está aparecendo aqui na tela, onde você pode fazer seu pedido, conversar com a equipe e também seguir lá no Instagram, que é o @podalmaster, onde você pode acompanhar todos os lançamentos, as novidades, os produtos, sempre tem muita coisa boa lá. Fechou? Então, já agradecer aqui o nosso patrocinador e vamos para a nossa convidada de hoje. Ela que é enfermeira, podóloga e instrutora técnica da rede de franquias de podologia o Spa do Pé. Minha convidada de hoje é Regina Gonçalves. Tudo bem, Regina? Tudo bom, tudo bom. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Um prazer receber você aqui no podcast. E podemos falar sobre uma coisa que a gente gosta em comum, que é o pé diabético. Claro. Queria agradecer o convite para estar participando aqui com você, né, nesse espaço tão importante que é falar da podologia. Legal. Regina, você é enfermeira e podóloga. Você é mais enfermeira do que podóloga ou mais podóloga do que enfermeira? Eu sou as duas coisas, né, porque o conhecimento não se apaga, né, e ele se mistura. Então, eu sou enfermeira e podóloga. Eu tenho a podologia um apreço imenso, né? E eu sempre acreditei na podologia como um meio, né? Se a gente está falando no pé diabético, né? Na doença do pé relacionada à diabetes, a gente está falando num profissional de saúde extremamente importante para que pessoas não morram. Então, esse foi o caminho que eu trilhei, né? Então eu tenho assim a podologia com muito carinho no meu coração. Legal. Mas você primeiro se tornou enfermeira e depois podóloga? Sim, eu sou enfermeira graduada pela UFRJ desde 98, né? Eu sou enfermeira. E aí eu fiz enfermagem, depois eu fiz uma pós-graduação em oncologia. E aí os caminhos da vida me levaram a trabalhar com saúde pública. Né? Eu trabalhei logo que começou o programa Saúde da Família, né? Que é a estratégia Saúde da Família. Comecei a trabalhar com saúde pública e aí nisso eu fui trabalhando com pessoas com diabetes, trabalhando com pessoas com lesão. E aí eu via que, nossa, essas pessoas, elas estão adoecendo de uma forma, né? A gente lá amputou, né? E quando você trabalha em estratégia saúde da família, você fica muito próximo da comunidade, né? Então é como se fosse extensão da sua família mesmo, né? Então, quando você sabia que uma pessoa estava descontrolada e essa pessoa tinha evoluído para uma lesão que você às vezes não conseguia, né, dar um desfecho bacana, isso era doloroso, né? E aí, depois de muito tempo, vamos conhecer quem poderia estar fazendo isso? Qual é o profissional que poderia estar fazendo esse cuidado, né? E aí eu fui conhecer a podologia. E aí o bichinho da podologia me mordeu. pegou. Legal. Foi muito bacana. Mas como é que você descobriu? Porque
você falou que a formação em 98, você ficou na enfermagem. E quando é que chegou a podologia na sua vida? Em que ano? Porque a gente trabalha com... Eu trabalhava com enfermagem, eu trabalhava com saúde da família, mas eu trabalhei já em vários setores dentro da enfermagem antes de trabalhar com a estratégia da saúde da família. Eu fui para dentro de hospital, então eu trabalhei em emergência, né, trabalhei em CTI, trabalhei em maternidade, né, trabalhei em alojamento conjunto, né, que é um setor onde a mãe, quando recebe, né, o bebê, e aí você faz toda essa adaptação. Então, eu trabalhei em vários campos, mas eu trabalhei muito tempo em pronto atendimento, emergência aberta, né? Uhum. Então, isso era essa coisa de você trabalhar no plantão e outro plantão, e às vezes eu ficava ali 36, 48 horas fora de casa, né? Pulando de um plantão para o outro. Então, é uma vida bem desgastante, né? Bem maçante. Depois é que eu fiz... Começou a estratégia de saúde da família, aí que eu entrei para a estratégia de saúde da família, né? E aí eu fui conhecer esse campo da saúde pública, né? Uhum. E foi muito bacana. Na prefeitura, né? Isso, eu trabalhei aqui no Rio? São Gonçalo. São Gonçalo. Né? Primeiro eu trabalhei em São Gonçalo, né? No Columandê. Depois eu trabalhei na prefeitura do Rio, também em unidade de saúde, Campo Grande. Uhum. Né? Legal. E aí... Em que ano que entra a podologia nessa história? Então, podologia entrou na minha história em 2005, né? E aí eu já tinha visto na época, não tinha o curso superior, né? Tinha o curso de nível superior em São Paulo. Sim. Né? Na época, assim... A Embi Morumbi, que é a única que tinha na época. Isso, a Embi Morumbi. E aí era longe, bastante dispendioso ir para lá para poder fazer o curso. Eu falei assim, vou conhecer o que é. Uhum. E aí eu entrei pro curso técnico, né? Aí eu fiz o curso técnico da Abaco. E aí lá eu conheci a Sônia, né? Que se tornou uma grande amiga, né? Sônia Bauer. E aí também o bichinho do pé diabético, né? Do diabetes já foi uma coisa mais encorpada, né? Então, achei muito bacana, né? E foi nesse momento que você começou, então, a se direcionar mais para o pé diabético? Ou você antes já tinha... já estava trabalhando com o pé diabético? Já estava trabalhando com o pé diabético na enfermagem, né? E por isso sentiu necessidade também de fazer podologia? Sim, foi isso? Sim. Legal. Eu já trabalhava na enfermagem com o pé diabético, já trabalhava em sala de curativo, né, já trabalhava atendendo paciente particular com lesões, né? Então, eu queria saber mesmo qual era o pilar dali, o que a gente podia fazer na prevenção. E aí eu me encontrei na podologia nesse sentido. Fantástico, porque você chegou num ponto exatamente que é o que eu mais falo, discuto, converso, estimulo. Não faz sentido nenhum o podólogo querer aprender a tratar a ferida. Ele tem que evitar que ela apareça. Né? Foi o que você falou, a prevenção. Eu trabalhei com um médico durante 3 anos, que é um cirurgião vascular, um angiologista cirurgião. Ele estava amputando muitos pacientes e ele ia, mas vai amputar? Mas o que houve? Porque já chegava para ele o quadro, né? Ele era cirurgião, então já vem para amputar. Não tinha uma forma dele recuperar aquilo. E aí ele começou a verificar que a maioria das amputações aconteciam por pequenos detalhes, porque puxou uma pele, cortou um errado, deu uma topada, o sapato que apertou e tudo. E aí ele teve a mesma sensação que você. A gente precisa voltar a uma casa para entender o que pode fazer para evitar isso. Daí ele descobriu podologia, começou a trabalhar, fez o curso de podologia, então ele era médico e fazia os atendimentos. Assim, não fazia uma podoprofilaxia, mas ele tinha conhecimento para cortar uma unha, para ajudar. E ele viu que isso era necessário. Isso lá em Minas Gerais, em Varginha. Que bacana. E aí ele, depois que ia implantar dentro da clínica dele, e não tinha mão de obra lá, e aí a oportunidade caiu para mim, eu falei, eu vou. Eu saí daqui do Rio e ia para lá. Que bacana. Uma vez por semana para atender lá. E é exatamente isso. E aí é o que eu falo também bastante, sabe, Regina? Que eu acho que a gente precisa ter esse olhar realmente da prevenção, né? Porque depois que abre uma lesão, olha só a complexidade, foge completamente do nosso controle.
Exatamente. Até às vezes da enfermagem, né? Porque a enfermagem às vezes também fica de mãos atadas. Tanto é que isso não é ensinado durante a graduação. Hoje que muitos graduandos acabam passando pelo campo da podiatria e conhecendo o que é a podiatria. E muitos médicos também não conhecem, né, a podologia, o que benefício isso traz. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com cirurgião vascular num centro de feridas aqui no Rio, né, Dr. Júlio Peclá. Hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Uhum. E aí eu trabalhava no centro de feridas, tanto atendendo as lesões, né, as feridas, fazendo os curativos, como eu trabalhava com a podoprofilaxia. Então ele já direcionava o paciente, olha, você tem que fazer podoprofilaxia mensal, vai fazer com a Regina, não sei. E aí esse paciente, ele era abraçado ali, né? E aí eu tenho um episódio muito bacana, eu estava com um paciente fazendo um desbaste de lâmina ungueal, né? E ele entrou no consultório, ele ficou olhando aquilo, aí ele perguntou, posso gravar para colocar no meu Instagram que faz isso? Aí ele foi lá, chamou um outro cirurgião vascular, olha isso que ela está fazendo, olha isso aqui, fulano de tal, poderia ter feito isso, e a gente não faz. Uhum. Né? Então eles também não conhecem que importância que isso pode fazer, né? A maioria. Hoje a gente tem bastante equipe médica já abrindo bastante esse olhar, né? E eu acho que o posicionamento também do podólogo também está mudando, né? Para que estude mais, se aproprie mais desses conhecimentos, para que favoreça a qualidade de vida daquele indivíduo. Exato. Falando em estudar mais, você tem algumas pós-graduações. Isso aí, né? Eu sou pós-graduada em oncologia pelo INCA, né? Fiz enfermagem dermatológica, né? E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação de cuidado com lesões com ênfase em prescrição de manipulados, né? Trabalhar com a farmácia magistral. E faço após em podiatria clínica na UERJ. E que hora você dorme? Né? Daí a dificuldade da agenda, né? Daí a dificuldade da agenda. É legal, mas é bom, né? A gente ficar aproveitando o nosso tempo útil e desenvolvendo, porque dá um sentido para a vida, né? Sim. Você está sempre crescendo. E de tudo isso, e você ainda atua lá no Spa do Pé? Isso. Ainda faz esse treinamento, seleção. Faço a seleção, né, dos profissionais da rede, o treinamento para entrar na rede, faço o desenvolvimento da capacitação, né, que faz todo ano, né? Então a gente faz, todos eles passam por recapacitações, né? Oficinas de órtese, oficina de pé diabético, né? Então todo esse cuidado e o gerenciamento dos casos mais graves na rede, né? A gente dá todo esse suporte. Quando não conseguem, né? Alguém está com dúvida para responder, eu vou lá e respondo, tento achar. A gente fala que a gente tenta achar uma solução em conjunto, né? Para aquele caso, né? E lá eu faço atendimento ao paciente com diabetes, né? Um paciente é um atendimento diferenciado, né? Então, às quintas-feiras, eu deixo para fazer atendimento a esse tipo de paciente. Então, lá eu faço toda a estratificação de risco, score neuropático, avaliação de TB, né, para verificar a doença arterial periférica, né, as orientações, né. Então, todo cuidado com esse paciente, verifico os exames, né, exames laboratoriais, dou o direcionamento do que deve ser realizado. Então, eu faço uma consulta de enfermagem e o tratamento podológico, a podoprofilaxia desse paciente. Legal. E você que realiza o atendimento? Sou eu que realizo o atendimento. Que legal. E é um atendimento privado ou é um atendimento voluntário? Não, esse das quintas-feiras é um atendimento privado. Privado. Né? É um atendimento privado. A empresa tem o atendimento também para o público que não pode estar arcando com isso. Então, desde muito tempo, né, a empresa tem essa preocupação de fazer esse trabalho social. Então, a gente
atende também pessoas que não podem pagar, né? Mas não é nesse dia da quinta-feira, nos dias normais. Porque eu lembro que o Luiz comentou isso, que você tinha esse projeto, né? Que você fazia esse atendimento e tudo, mas aí, agora você falando, eu falei, acho que ela tem um atendimento separado, né? Tem um atendimento separado. A gente já fez alguns projetos junto à Prefeitura do Rio de atendimento com os podólogos, né? A gente fez atendimento até com pacientes que tinham acabado de sair da consulta com endócrino e passaram pela consulta com a equipe de podologia, né? E aí, assim, a consulta com endócrino, muita gente, ele não tem como, às vezes, avaliar todo o paciente. A gente fez ali com 16 pessoas. No final, a gente viu que tinham 3 pessoas com lesões. E que não sabiam que tinham lesões, né? E eles tinham passado pela consulta. Então, quando a gente verifica esse número, né? Em 2022, a gente teve 31.190 amputações. 50% delas por conta do diabetes. A equipe, não estou falando do podólogo, médico, enfermeiro, a gente como equipe de saúde, a gente está errando em algum ponto, né? E eu acho que a gente tem que unir forças para que esse cenário mude, né? Se modifique, né? Porque quando a gente fala de amputação, a gente fala de um membro, isso mexe demais com a vida daquela pessoa, né? Eu não gosto nem de falar que é aquele paciente, né? Mas é aquela pessoa que tem uma família, que tem sonhos, que tem planos, né? Caramba, mas eu vou ficar sem os meus dedos, né? E aí esse questionamento, será que eu vou perder, né? E aí quando a gente fala de amputação, esse risco desse paciente, o risco de morte dele sobe muito quando ele faz a primeira amputação. E essa primeira amputação dá para ele a chance dele ter mais amputações em pouco tempo, né? A qualidade de vida é vida, né? Tempo é tecido. A gente fala muito isso na enfermagem, né? Tempo, né, é tecido. Se a gente bobear, a pessoa vai perder, né? Tecido, vai perder um membro, vai perder uma perna, né? Então, isso assim, hoje, essa atenção ao paciente diabetes, para mim é uma missão. Hoje eu carrego isso como uma missão. Eu tenho na minha família meu pai, que tem diabetes tipo 2, eu tenho meu sobrinho que tem diabetes tipo 1, a família paterna assim, a maior parte pessoas com diabetes tipo 2, né? Aí eu tenho que ficar de olho também, né? Tenho cuidado. Mas esse cuidado eu tenho porque eu vivo isso muito de perto. Então, isso foram caminhos que a vida que foram me levando a ter a ter essa empatia com esse tema, né? A ter esse cuidado, né? E saber que isso realmente pode transformar, né? Pode transformar a vida. Há pouco tempo atrás, meu pai não mora aqui no Rio, meu pai mora em Saquarema, e aí meu pai, ele deu uma topada, né? Com o pé, né? E aí ele ficou com hematoma ali, subungueal, e aí ele foi no serviço, né? Ele tem até plano de saúde, ele foi no serviço médico, e aí chegou lá, pediram para ele passar Nivacetim em cima da unha e ir para casa. E aí ele fez. Aí ele, filha, poxa, não tá melhorando, tô achando isso esquisito. O que foi, pai? Ah, não, por que eu levei uma topada? Eu falei assim, não, caramba. Na época eu estava bem atarefada com o trabalho, mas eu arrumei um tempinho, fui para lá. Quando eu fui lá ver, caramba, um hematoma subungueal já imenso, né? Tirei a unha toda, já tinha infecção por baixo. Caramba, bateu na minha porta, né? E aí quando bate na nossa porta, a gente vê como isso é doloroso, né? Então, entrei ali com ele com laser terapia, curativos especiais, e aí
Hoje em dia ele fica ali apresentando, olha o meu dedo, foi minha filha. Mas eu quero isso para outras pessoas também, né? Que outras pessoas possam ter esse acesso, né? E acesso de prevenção. Agora você falou uma coisa muito interessante, que eu concordo com você, né? Que em algum momento e de alguma forma realmente a gente tá errando, né? Quando eu falo a gente, tô falando de sociedade, tô falando profissionais de saúde, né? Como você mencionou. E o que você acredita que a gente possa fazer diferente? Que a gente poderia convocar as pessoas que acompanham esse podcast, que te acompanham, tem várias pessoas que estão assistindo a gente que conhecem o seu trabalho a fundo, foram suas alunas também, que a gente já vai falar disso, né? Que você também dá aula em podologia. E o que você acha que a gente poderia, né, convocar essa galera? E eu gostei muito da palavra missão, que a gente vai ter agora em setembro. Eu vou fazer um evento chamado Missão Pé Diabético na Prática. Olha, que bacana. E quando eu falei com você no início que é algo que a gente comunga mesmo, porque a minha história é muito parecida com a sua. Meu avô também era diabético, e graças a Deus nunca teve nenhum problema, mas ele faleceu por uma complicação cardíaca, que é de praxe, no paciente diabético já com a idade avançada, e isso para mim sempre foi um ponto de alerta, porque naquela época eu estava estudando podologia também. Então é exatamente o que você fala. Você estava contando aí, eu estava relembrando aqui. E quando eu começo a olhar, enxergar hoje, o que eu nem percebi, mas eu fui seguindo essa mesma lógica sua de me voltar para um público pautado no que eu observava como necessidade, um público que mais precisa. Porque uma pessoa que está com uma onicocriptose, ok, a gente sabe que incomoda, dói, dá um problema, um trabalho, mas a gente trata tudo bem. Mas um paciente num perfil de um paciente diabético, já com complicações, o dano muitas vezes se torna irreversível, né? Então o meu olhar foi muito focado nisso, sabe? Mas voltando à pergunta, e eu dei essa volta para justificar o quanto eu me conecto com a sua percepção e a sua fala, o que você acha que a gente poderia fazer diferente, sabe? Como despertar mesmo, sabe? Para a gente poder estimular não só profissionais de podologia, mas até da enfermagem também, né? Os médicos e todos os profissionais que estão envolvidos ali no atendimento ao paciente com diabetes. É assim, muito bacana você falar sobre isso. Além disso tudo que eu falei, né? Eu também participo de uma comunidade que é uma comunidade chamada Diabetes Pro, né? É uma comunidade de experts em diabetes, educadores em diabetes, né? Então, o despertar para isso, né? Eu acho que é plantando uma sementinha, né? E essa sementinha, eu acho que a podologia, ela tem o seu papel fundamental. Eu acredito sim na podologia, na inserção da podologia dentro do cenário público, dentro, né, do Sistema Único de Saúde. Para isso a gente precisa, né, dessa regulamentação da profissão, com a inserção dela dentro do cenário público, porque é o profissional que vai estar atuando ali praticamente com a prevenção. Então, acredito muito nisso. E isso exige, lógico, que uma responsabilidade muito grande, né? Então, trabalhar com um paciente com diabetes não é algo, né, que deve ser, vou trabalhar com isso porque isso dá grana, né? Eu vou trabalhar isso porque eu sei que isso é importante para salvar vidas, né? Eu acho que, primeiramente, isso. E tá sempre se atualizando. Então, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, né? Tem que estar, todas as nossas práticas, né? Elas têm que estar baseadas em evidências robustas, né? E aí eu tenho que ver artigos científicos que falem sobre aquilo. A gente não pode tirar da nossa cabeça, né? Então, hoje a gente tem vários guidelines que nos direcionam para o cuidado com a doença do pé relacionada ao diabetes. Então, a gente tem que estar realmente colocando isso em prática, porque tudo isso foi desenhado para que a gente consiga atuar com prevenção. Mas é lógico que é uma coisa que não só o profissional de saúde não consegue, mas a sociedade, né? A gente vê que às vezes muitas das vezes a gente está numa sala de curativos e aí
Tá, eu tô fazendo curativo com tal cobertura. Chegou num... Não tem mais essa. Acabou. Ah, não tem mais isso. Ah, ó, tem que atender tantos pacientes em tão pouco tempo, né? Então, hoje é um tempo de conscientização. E aí, quanto mais a gente se fala sobre isso, a gente conscientiza mais gente, a gente conscientiza nossos governantes, conscientiza o nosso próprio paciente, né? Porque muitas das vezes você fala com o paciente, olha, por que você... Né, eu estava atendendo uma paciente particular esses dias, né? E aí ela estava com uma lesão no dedo, né? Ponta do dedo, né? Na região bem distal. E aí eu fui falar com ela, isso é uma bobagem, a filha. Regina, explica para ela que isso não é uma bobagem, né? Aí eu falei com ela, olha, isso é importante, é uma das lesões mais perigosas que tem. Porque olha o compartimento, olha como é que o dedo é tão pequenininho, como é que é tão próximo de uma lesão chegar no osso. E aí pode dar osteomielite. E aí você pode ter o risco de amputação. Aí ela ficou parada e me olhando porque ela era uma senhora, estava acostumada a fazer tudo dentro de casa e ela queria lavar quintal, mesmo tendo empregada, queria lavar quintal, queria cuidar dos bichos. Ela, então eu tenho que fazer repouso, então é por isso que eu tenho que fazer repouso, tô fazendo aqui uma órtese, tô tirando esse dedinho aqui de depressão, de contato com o chão, tô fazendo curativo, laser, mas eu preciso que a senhora me ajude, olha como é que é pequenininho para chegar até o osso. Aí ela, tá bom. Depois a filha me deu feedback. Regina, foi tudo que você falou, porque agora ela tá conseguindo entender que ela também é ator, ela é a atriz principal do cuidado, né? A gente é coadjuvante, né? A gente tá ali tentando melhorar a vida daquele paciente, né? Uhum. Mas quando eu falo sobre esse assunto, eu falo com amor, porque é isso que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter ciência, mas a gente tem que ter amor sobre isso. Que tem conexão com a empatia, né? Vejo muita empatia na sua fala. E essa questão da conscientização, que de fato eu costumo dizer que é diferente, né? Você educar e conscientizar. Uhum. E eu até brinco em sala de aula que eu falo, olha, às vezes eu pergunto, infelizmente tem gente que levanta a mão. Quem aqui fuma? Aí a pessoa levanta a mão. Agora, todo mundo que fuma sabe que o cigarro faz mal? Se alguém não sabe que o cigarro faz mal, pode abaixar a mão. Ninguém abaixa a mão. Uhum. Porque todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Então ela tem o conhecimento, ela tem a informação, mas ela não está consciente ainda a nível de aplicar a verdade da informação na vida dela. Sim. E às vezes a pessoa diabética sabe que ela tem risco, mas ainda assim ela não consegue seguir os cuidados necessários, né? E uma vez eu estava conversando também sobre pé diabético com um médico que é especialista em termografia, Dr. Marcos Brioche, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou que aliás, ele leva isso como um lema até, que nós podemos extinguir a diabetes tipo 2. Né? Que a verdade é essa, que é uma diabetes, que é uma síndrome que ela é produzida, né? Pelos nossos hábitos de vida e tudo. E aí tem a ver um pouco com essa questão da conscientização, da educação. Eu acho que a alimentação e a atividade física são coisas que têm que ser ensinadas para as crianças na escola, para que eles possam entender a diferença do que é um carboidrato, do que é uma proteína, né? Como que eles se alimentam, como que é... Porque eu acho que se você parar para pegar as pessoas, a grande maioria dos casos dessas pessoas que mais sofrem, elas são mais ignorantes nesse sentido, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é quem não cuida da saúde, quem não tem tempo de cuidar da saúde, tem que arrumar tempo para cuidar da doença. E aí foi o que você falou, porque depois que começa a ter lesão, que amputa, que tem que tratar, aquilo vira a vida da pessoa, né? Porque tudo agora é a ferida, tem que fazer curativo, tem que tomar remédio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então aí que entra realmente esse poder da prevenção, né? E que o podólogo tem que ter eu digo que tem que ter, porque eu acho que tem que ser uma obrigação nossa de sermos como profissionais de uma atuação de atenção primária. Você falou
isso da conscientização, né? E aí, quando a gente fala disso, né, principalmente que eu trabalho com essa questão de educação em diabetes, né, e aí eu trabalho com essa questão de estar orientando o controle metabólico, e isso é difícil, a beça, porque a gente fala da hemoglobina glicada, e aí eu tenho que entender as diferentes faixas etárias, entender os diferentes horários para a glicemia e dar essa orientação para o paciente, né? Então, se eu tenho um paciente, ele não pode estar com uma glicose muito baixa à noite, porque ele pode fazer hipoglicemia à noite, e todo esse tipo de orientação como é que ele vai fazer a coleta dessa glicemia casual, né? E aí a gente entra, quando a gente vai para o campo da saúde pública, porque eu também atendo muito paciente particular, e o paciente que você pode dar a orientação e a educação, e ele vai se conscientizar ou não, mas ele tem meios de fazer esse controle metabólico. E aí é muito triste quando a gente trabalha dentro da saúde pública, que você vê que muitas das vezes esse paciente ele não tem como fazer esse controle metabólico. Porque você vai orientar, olha, você não pode comer tanto de carboidrato, mas eu só tenho carboidrato para comer, quando eu tenho. Então, às vezes a gente chega a pacientes dentro do consultório, né, com hipoglicemia. Mas por que ele está com hipoglicemia? Porque ele não teve o que comer. Então, a educação, a gente como profissional tem que fazer a nossa parte. As políticas públicas têm que fazer a parte delas, né? Tem que se cumprir, né? Os nossos governantes também têm que olhar para isso com muito cuidado, muita cautela, porque às vezes a gente tenta fazer a nossa parte, mas esse cidadão ele recebe a educação e ele não tem autonomia nem independência para cumprir, né, para ter a conscientização para realizar aquilo. Então, é lógico que nesse tocante, a gente também tem que falar nisso, né, porque a gente tem uma grande parte da nossa população que hoje, né, não se nutre, se alimenta, né, então a nutrição vai muito mais além disso, né. E assim, dentro desse papel, né, para além desse papel, eu acredito realmente na podologia como esse papel de prevenção, né, de atuação, de prevenção, de orientação. Eu sempre falo, né, e eu dei aula em vários cursos técnicos, né, e eu falo assim, gente, a gente passa quase 1 hora com o paciente, dentro da cabine, quase 1 hora. O quanto de orientação eu não posso estar entregando para aquele paciente ali, né? Dúvidas que ele tem, o que você pode estar melhorando a qualidade de vida dele. E para ele saber o que falar, ele tem que aprender, né? Então eu acho que educação, né? Eu acho que é primordial. Eu falo sempre, a gente tem que se esforçar. Esforçar é forçar. Ah, mas eu não gosto de ler. É forçando, né? Vai assistir um podcast falando sobre diabetes, vai ler alguma coisa, um artigo científico, você vai ler ali em 30 minutos, tentar entender o que é isso. Eu não sei o que é isso, vou procurar saber, vou procurar quem sabe, vou perguntar, né? Então, eu acho que educação é a base de tudo mesmo. Exatamente. E por mais que as escolas técnicas tenham essa disciplina, né, no curso técnico, por exemplo, a gente tem lá no IBRAP a disciplina de risco do pé diabético, que é uma disciplina base para entender o que é o diabetes e quais são as complicações e tudo. Mas depois que a pessoa se forma, principalmente se ela quer atender o público que tenha uma conexão mais com o aparecimento da diabetes, que são os idosos, né? É importante que a pessoa também vá atrás, como você está falando. E a gente hoje vive na era da informação, né? Se você abrir hoje o celular,
você tem mecanismos de busca, você tem inteligência artificial, você tem uma série, como você falou, profissionais que fazem conteúdo na internet, profissionais sérios, renomados. Então você tem a ciência, a literatura, hoje você tem acesso. Isso. Na época que você começou lá em 98 não tinha nada disso, né, Regina? Não tinha. Tinha que ir para a biblioteca para estudar. Biblioteca. Levava o livro para casa, tinha que Computadores devolver. dentro da UFRJ eram assim raros, você tinha que entrar numa fila para poder conseguir. Hoje em dia as pessoas têm acesso, né? Celular na mão, tem acesso à informação. Né? Então acho que a gente tem que usar esse tempo ao nosso favor, né? Essa acessibilidade, né? Informação ao nosso favor, né? E muitas das vezes eu vejo que as pessoas às vezes se perdem um pouco nisso. Acho que a gente está sendo tão bombardeado com tanta informação que às vezes acho que a gente se perde nisso aí, né? Então acho que é importante, né, prestar um pouco mais de atenção a isso. É priorizar, né? O que é prioridade hoje na nossa vida? Cada um está no seu momento, mas eu acho que, como você falou muito bem, eu acho que todos nós precisamos ter uma atenção muito grande na atualização, no estudo, porque somos profissionais da saúde, né? O podólogo, o enfermeiro mais ainda. Tipo assim, eu sempre falo uma coisa assim, eu sou enfermeira, né? E eu trabalhava com curativos. Não, eu tenho que saber mais, né? Fui fazer a especialização de curativos, laser, fiz habilitação. Sempre quando tem um curso novo, eu faço outro curso, né? Eu acabei de fazer um outro curso de laser terapia, né? Já sei, eu vou fazer esse outro curso, vai ter alguma outra novidade, vai ter algum ponto que eu vou poder pesquisar, que eu vou poder saber, então vá atrás, né? Então, eu tenho após em dermatologia, eu fui fazer após para poder trabalhar com farmácia magistral, né? Então, vou fazer curso de ozonioterapia. Então, tudo é você buscar o conhecimento, né? Hoje vou fazer um curso de terapia por pressão negativa para tratamento de lesões. É um campo imenso. Trabalhar com educação, né? Essa coisa, essa comunidade que eu pertenço, né? Diabetes Pro, a gente trabalha para saber como trabalhar com educação em diabetes, né? Eu dei uma aula na comunidade na terça-feira sobre distrofias ungueais relacionadas ao diabetes, né? Que faz parte de um capítulo. Eu escrevi um livro, né? Eu às vezes quase nem falo nisso, né? Mas eu escrevi um capítulo, fui convidada pela Sobenf, né, para escrever uma parte de um capítulo de um livro, de uma sessão de cuidados com as unhas do paciente com diabetes. Que legal, né? Parabéns. E aí, todo esse cuidado, né? O que você deve fazer? Quais são as técnicas? Quais são as principais distrofias? Isso tudo, nós, como profissionais de podologia, também temos que saber, né? Eu acho bacana isso, né? Eu sempre incentivo todo mundo, vai estudar, vá crescer, né? Vai se esforçar, né? E isso é muito gratificante. Muito bom. E você também deu aula ainda está dando ou já parou? Então, eu dei aula durante muito tempo em curso técnico, né? Dei aula no Senac, Abaco, dei aula no IVV, né? O Instituto Valéria Vaz, durante bastante tempo. Hoje em dia meu tempo também está bem curtinho, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? De dar aula. Hoje, dentro da franquia, eu consigo dar aula, né? Mais para a parte prática, porque hoje a gente faz a seleção do profissional, e aí a gente está vendo, assim, profissionais, às vezes, com carência, né, de parte técnica, né, de habilidade técnica, e ali eu pego na mão mesmo. Então, eu pego na mão para ensinar movimento, ensinar a mexer no instrumental, como passar a broca, como usar a lixa. Então, eu dou todo esse suporte de pegar na mão da pessoa que está ainda
insegura, né? Como fazer a espigolectomia correta, anamnese, exame físico, eu sempre forço muito. O que você está vendo? Olha aqui o que você está vendo, né? Porque a gente fala também muito do paciente diabético, né? Paciente com diabetes, mas a gente tem que olhar também o paciente que tem insuficiência venosa, né? O paciente que tem outras distrofias ungueais. Então, o que você está vendo? Olha para mim, porque você tem um questionário de anamnese. E aí, senão fica uma coisa mecânica, né? Eu vou ali, vejo ali, tem varize, não tem varizes? Tem alguma calosidade, não tem calosidade, corte incorreto? E é vivo. Eu sempre falei que, assim, cada paciente que entra ali é um desafio que você tem que resolver. Então, ter esse cuidado de olhar esse paciente, analisar, tem edema, não tem edema, tem doença venosa, não tem, eu tenho que ter esse cuidado, olha, esse paciente, você tem que ter máximo cuidado. Olha como é que está esse edema, né? Olha como é que está esse retorno venoso. Olha essa extremidade, está mais fria? O pé está mais frio que o outro? Tenta ver, né? Porque senão acaba indo para a parte só mecânica da coisa. E, assim, nesse tempo todo, né, que eu tenho trabalhado, feito esse tipo de treinamento, esses alunos todos que se formaram, né? E é bacana ver esse feedback de gente que hoje está aí, está crescendo, está conseguindo conquistar sonhos, né? Então, assim, isso eu vou sempre levar para a minha vida, que é um legado, né? E a podologia tem muito isso, né? Que é um lugar onde as pessoas conseguem se desenvolver profissionalmente, conseguem se encontrar. E foi uma coisa que você falou, né? Que não é pelo dinheiro. Eu vejo muito isso. Raramente eu vejo alguém que está na podologia pelo dinheiro, que está ali porque quer ganhar mais. Talvez até seja em algum momento a motivação inicial. Mas depois eu percebo que há uma transformação, sabe? A pessoa começa a ter uma visão de cuidado, de atendimento real, de assistência, né? E queria por isso que é tão comum a gente ver as pessoas declararem seu amor à podologia, né? Sim. De dizer que ama. E aí, claro, que tem uma transformação profissional e de vida, né? Através do conhecimento. E isso eu vejo muito quando a gente pega na formação lá. Chegou do zero, tem uma vida. Aí passa 2 anos estudando, fazendo técnico. Quando termina, são muitos relatos, tipo assim, minha vida mudou. Em 2 anos de curso, porque mudam os conceitos, né? Muda o comportamento, a mente, a relação. Né? Relação com outras pessoas ali, né? Você está dentro de uma turma, você se relaciona com outras pessoas, né? Você sai da sua casa, né? Então, você tem que trabalhar em equipe, né? Você está ali, né? Crescendo, né? Tanto profissionalmente como indivíduo, né? Como ser humano. E isso você como educador também, né? E para você também deve ser bastante, assim, satisfatório, né? Ver assim, caramba, olha a fulana, né? Cresceu, conseguiu alcançar ali seus objetivos, sonhos, né? E às vezes a gente demora a cair até a ficha, assim, de perceber o quanto impacto a gente consegue gerar na vida do outro, né? Porque no paciente a gente percebe rápido, né? Que o paciente não estava podendo usar tênis, agora está usando, estava sentindo dor lá no calo, agora não está. Então, rápido a gente consegue ver e gera essa satisfação pessoal através da profissão. Mas na educação é interessante. Às vezes eu não tenho... Às vezes demora a cair essa ficha, sabe? Às vezes eu preciso que uma pessoa chegue pra mim e fale assim, nossa, poxa, obrigado. Aí eu caio a ficha assim de... Porque é tão natural que eu vou fazendo, por exemplo, o projeto do podcast, os cursos. Realmente pra mim isso é uma coisa de missão mesmo, né? Eu gostei dessa... porque... quando você fala assim, você está transformando a vida de pessoas, e você está transformando a sua vida, né? A gente está se lapidando. Então, eu sempre falo que cada pessoa que passa dentro da minha vida profissional, na minha vida pessoal, essas pessoas vêm para aprendizado, né? E é lógico que eu também aprendo demais
com todo mundo que passa ali, passa no centro de treinamento, aprendo com o paciente, né? A gente tem que aprender, né, o jeito de falar. Com uma pessoa eu vou falar de um jeito, com outra pessoa eu vou falar de outro, né? Porque a gente também está se lapidando, né, como profissional. Eu hoje ensino de uma forma diferente do que eu ensinava lá quando eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego como professora foi no Senac, né? Então, eu ensino diferente, né? Hoje eu sou outra profissional e a gente vai crescendo cada dia, vai se transformando. Eu espero crescer mais, né? Melhorar, né? Então, acho que por isso essa busca do conhecimento, para você estar melhorando o que você pode ser como profissional, como pessoa, né? Como educador. Legal. E tem vaga de podóloga lá no Spa do Pé? Tem, o processo seletivo tá aberto. Tá aberto. Eu acho que é full time, né? Porque Pode. a rede está sempre crescendo, né? Sempre está trazendo aberto. novas unidades. Como é que as pessoas que têm interesse em trabalhar, como é que faz? Cadastrar o currículo no site do Spa do Pé, né? Aí coloca lá o currículo, as aptidões, e aí é chamado para um processo seletivo, né? Faz prova teórica e prova prática. E quem entrar ainda consegue ser treinado, olha só. Agora vai ter gente que vai querer ir lá só para fazer o treinamento. Olha. Aí o Luiz vai puxar nossa orelha. Aparece. Luiz falou assim, não, o pessoal vai lá, treina e depois vai embora. Acontece, né? Também acontece. Não, mas aí ele estava explicando lá que ele criou umas regras que resolveu. Então não dá para você fazer isso, não. Tem que, se quiser trabalhar lá, né? Que eu acho, eu falo muito isso, Regina, que o cara que trabalha, o cara que termina uma formação como da área de saúde e vai trabalhar numa rede, num lugar que já tem toda uma estrutura, que já funciona, que já tem clientela, que tem uma marca, um nome, ele está ganhando para aprender. Sim. Porque, na verdade, a gente hoje tem um movimento muito grande para empreender, né? Eu vou lá montar meu consultório. Eu sou super a favor, mas no momento certo. Porque não é qualquer momento que você vai conseguir ter grande sucesso e resultado. Principalmente porque você precisa desenvolver as habilidades que você falou que está faltando, que é a técnica, né? Isso. E com essa enxurrada aí de formações EAD, o aluno não tem, ele fica perdido. Fica. Né? E muitas vezes essa coisa da rede é essa coisa do suporte. Tô com um paciente aqui, ele tá com isso, tá com aquilo. Manda para essas questões para consultoria. Tá bom, vamos pensar junto. O que a gente pode fazer? Olha, isso faz assim, não faz dessa forma, né? Aplica assim. Então, dá esse suporte que para quem está começando, eu acho muito bacana, muito importante, né? Muitas vezes as pessoas se sentem seguras, né? Mas isso dá um suporte bacana. Legal. E você saber que você está trabalhando num lugar que tem 30 e tantos anos, né? Já tem acho que 34, 35 anos. O Pedreira falou quando ele veio aqui, agora eu já esqueci. E que tem uma tradição, que tem muita gente por trás, que você com certeza vai ter um avanço profissional, né? E depois, no futuro, se for de sua aptidão em empreender, ter sua independência também, é o seu momento, bacana. né? Lá na frente você vai encontrar essa oportunidade. Acho que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento e eu acho que isso também é válido, né? É bacana, acho que portas estão se abrindo para também o podólogo também ser inserido dentro do contexto da saúde pública, né? E eu falo isso porque eu faço uma pós-graduação em enfermagem podiátrica na UERJ, né? E a visão lá não é contra o podólogo, né? Que às vezes isso muitas vezes é difundido dessa forma, como se o enfermeiro tivesse contra o técnico de podologia, e não existe isso, né? Em momento nenhum dentro da pós isso é falado. É falado sim que a gente precisa do corpo técnico, até porque os egressos, né, enfermeiros formados em podiatria são poucos, né? E precisa também do técnico. Hoje a gente está numa turma lá na UERJ de enfermagem podiátrica que quase
40% da turma é formado por técnicos de podologia, né? Que são enfermeiros e que foram fazer a pós enfermagem podiátrica. E é super bacana porque eu falo que quando eu estou na aula, eu falo assim, nossa, eu só não sabia que eu não sabia isso tudo, né? Que eu tinha tanta coisa para aprender, né? Então, todo dia eu tenho aula quinzenalmente, né? E toda aula é assim, uma enxurrada de conhecimento. Então, isso só tem a crescer tanto para o técnico de podologia como para a enfermagem, né? E eu acredito que é uma união de forças. Técnico de podologia, enfermagem, medicina, odonto, físio, educador físico, né? Todo mundo tem que estar junto, né? Na guerra, né? Acabei não falando de algumas outras profissões, mas acho que é uma guerra mesmo, então tem que ter todo mundo junto. Sim, e principalmente quando a gente pensa num paciente como o diabético, que tem uma síndrome que vai ter uma série de complicações quando não consegue fazer o tratamento adequado, né? Sim. E que uma delas a gente conhece bem, que são as complicações do pé, mas que, como você falou bem, tem todo um time, uma equipe que precisa ter um olhar, porque não adianta. E eu falo muito isso para o podólogo, né? Porque o podólogo, ele acho que tem uma certa característica de ficar muito focado só mais no pé. E eu digo que o pé não chega sozinho no consultório. O pé, ele chega com alguém, e esse alguém é o dono do pé e é o corpo. O pé está conectado com o corpo, né? Exatamente. Então, acho que ter esse olhar do todo nos conecta mais com essa equipe interdisciplinar, né? Exatamente. E eu costumo dizer que a gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que conectar com os outros profissionais, com os outros colegas, não ter medo, sabe? E foi muito bom você ter falado essa questão da podiatria, porque realmente muita gente enxerga isso como uma rivalidade, né? Como se a podiatria fosse algo que gerasse uma competição, né? Só que me parece muito mais uma complementação em que cada um vai fazer algo, né? E de forma diferente, assim como você tem dentro da própria área de medicina, você tem as especialidades, dentro da enfermagem também tem, né? É isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta que me veio aqui, né? A gente ouve muito a necessidade de tratar feridas ser uma atribuição do enfermeiro com especialização em estomaterapia. Mas o podiatra ou alguma outra especialidade atualmente já tem essa autonomia também para tratar as feridas do pé? O enfermeiro é graduado em dermatologia, né? Legal. E o estomaterapeuta, né? Toda a equipe de enfermagem tá habilitada a tratar feridas. É que essas especialidades, elas acabam atuando mais a fundo, né, no tratamento de lesões, né? Então, hoje, quando eu falo que eu vou tratar uma úlcera, vamos dizer assim, uma úlcera neuropática, né, na região plantar, eu vou tratar só a úlcera? Eu tenho que ver o paciente como um todo. E aí eu tenho que fazer, né, descargas provisórias, offload, técnicas de offload, vou verificar os exames desse paciente, né, verificar qual é a rede que ele tem de apoio. Tudo isso é um cuidado que ele vai além de só do tratamento tópico, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, infelizmente, às vezes eu recebo, né, pessoas que falam assim, poxa, me manda foto de uma lesão, o que eu tenho que passar aqui? Né? O que eu tenho que passar aqui? Olha, assim, eu não posso dizer por quê. Eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer o exame físico dessa pessoa, eu tenho que colher história clínica dessa pessoa, eu tenho que colher história, como é que surgiu isso? Isso surgiu do nada? Como é que estão os exames dele? Verifica os exames, né? Para saber o que está acontecendo. No caso de um paciente com diabetes ou algum outro distúrbio vascular, eu vou verificar se ele tem doença arterial obstrutiva periférica ou não, para saber se o meu tratamento ali vai ser correto. Se não for, eu tenho que encaminhar. E eu tenho que saber o momento que eu tenho que passar a bola, né? E eu acho que isso é muito bacana, que você tem que saber que eu vou até aqui.
até que eu consigo ir. Daqui para cá eu não posso, eu tenho que ter alguém mais comigo, né? Então, eu acho que isso é maturidade profissional, né? Isso é o correto, eu tenho que encaminhar. Se o paciente tem algum problema, eu tenho que encaminhar para outro profissional. Eu vou dar todo o suporte de nutrição para essa pessoa? Não, eu tenho que ter um nutricionista, né? Que eu possa, de confiança, que eu possa estar encaminhando esse paciente, né? Um fisioterapeuta que possa estar fazendo todo o trabalho. Então, a gente tem que tomar consciência que estamos dentro de uma equipe, né? Então, quando eu não estou conseguindo dar conta sozinho, tem alguém que sabe mais, né? Essa pessoa estudou aquilo ali mais a fundo, né? Então, a gente vai atrás de quem está conseguindo ter mais especialização naquilo ali. E tem a própria questão de não só saber mais, mas também saberes diferentes, né? Sim, saber mais sobre aquilo. Sobre o próximo passo, sobre né? aquele passo ali. Porque, por exemplo, você falou um tempo atrás da questão do médico que muitas vezes não sabe o trabalho que a gente faz, né? A gente tem um projeto lá na saúde pública, através de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente atende nas UBS. Aí faz podoprofilaxia, a gente entra também com essa parte na capacitação em pé diabético, onde a gente faz também rastreio das complicações, das alterações e mapeamento de risco. E aí, é comum o médico chegar lá e olhar, igual você narrou também, né? Ué, vocês fazem isso? Eles não sabem que a gente tem acesso a isso, né? E aí entra, de fato, essa importância da comunicação, de mostrar do posicionamento, que você também falou, que eu acho muito válido, muito necessário. E eu costumo dizer que a gente tem 3 possíveis percepções que o médico tem do podólogo. Ou ele já teve uma experiência ruim, e de chegar um paciente lá e falar assim, olha, o problema grave no dedo, aí o que aconteceu? Não, fui na podóloga, meu dedo ficou assim, que às vezes não é nem isso só, né? Mas acaba sendo essa que chega pra ele, né? E aí você, pronto, criou aquela imagem negativa, podólogo faz besteira. Podólogo não. Você tem o cara que já teve o contrário, uma experiência positiva, né? Que também tem muitos casos legais, como por exemplo, a gente tem uma professora lá que tem um consultório, e aí ela encaminhou um paciente do consultório dela, que estava iniciando um processo de neuropatia. Ela falou, olha, procura um neurologista para fazer uma análise mais minuciosa e iniciar um tratamento para retardar o avanço dessa neuropatia. E aí ela foi, e aí o cirurgião falou, o neurologista falou, mas quem te encaminhou? Foi um podólogo? Tipo assim, podólogo faz isso, né? Então aí fica com aquela moral lá em cima, e você tem um cara que não conhece, porque não teve nenhuma experiência. Então ele não sabe dizer se é bom, se é ruim, se presta, se não presta, o que faz, porque não conhece, porque não tem lá na faculdade de medicina uma cadeira de o que faz cada profissional da saúde, né? Então ele vai aprendendo na prática. E como a gente não está dentro do hospital, então o médico faz residência e não vê a gente lá. O enfermeiro ele vê, ele troca, ele tem essa integração ali na prática, né? Mas o podólogo só aparece quando tem um projeto social, quando tem um contrato colaborativo, alguma coisa assim, um convênio, um projeto pontual. E aí acho que é por isso que a gente acaba não sendo visto no cenário, né? E como você falou muito bem, a importância da gente estar inserido na saúde pública para alcançar, né, essa parte da população que não tem acesso à rede privada, para poder realmente levar o cuidado que é básico e preventivo e que economizaria milhões, né, Regina? Nossa, esse é o grande, né, talvez fosse a melhor forma de entender, né, que economizaria milhões, né, se estivesse atuando com prevenção, né? O paciente, quando ele já teve uma amputação, ele é hospitalizado, ele gasta muito para os cofres públicos, né? E a prevenção, em virtude disso, é quase nada. E ele, além de gastar, também não produz, né? Não produz, né? E aí a gente tem uma mão de obra, né, que está em idade, né, ainda de trabalho, né? Ali, às vezes, incapacitada por algo que poderia ter sido facilmente prevenível. E eu, agora nesse novo período da minha vida, estando lá em São Paulo, né, a gente vai abrir uma unidade lá do IBRAP, e ter os cursos também de podologia e tudo, eu tenho observado que muito mais uma visão
dos colegas, né, de outros profissionais da saúde que não conhecem o podólogo, do que os que têm referências negativas, tá? E até dos que têm também referências positivas. E também vejo casos isolados, do tipo médicos que viram a importância do podólogo, que levam para dentro do seu próprio consultório, igual eu vivi lá atrás, né? E eu assim, eu acho que, eu vou dar minha opinião, eu queria te ouvir também, de como que a gente pode usar, não apenas dentro dessa 1 hora valiosa de atendimento que você narrou muito bem, mas como que a gente pode usar o nosso conhecimento para ajudar essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar nas redes sociais, que eu gosto, é uma coisa que eu faço, que eu uso a internet, eu tenho esse meio de comunicação aqui, canal de YouTube, tudo, eu uso mais para o profissional, né? Pouco eu falo para o paciente. Mas existem muitas outras possibilidades, né? E o que você poderia dizer que, como sendo uma dessas ferramentas também, para levar essa educação, essa conscientização, e poder ajudar essas pessoas? Porque, como o podólogo não está dentro da rede pública, né? A gente tem essa limitação. Mas quais são as outras possibilidades que você acredita que a gente possa fazer? Olha, eu acredito na elaboração de projetos, né? Projetos para apresentar dentro dos postos de saúde, de centros de saúde, equipes de saúde da família, participação de câmaras técnicas junto às prefeituras, né? A câmara técnica, ela tem ali abertura tanto para profissional como para a sociedade. Então, dessa forma, a gente vai estar mostrando a que viemos com a nossa proposta, o que nós podemos fazer, né? A internet é um meio também que você pode estar utilizando hoje, né, para você, né, as redes sociais, para você estar divulgando esse trabalho, mas acho que tem que ser mais incisivo, né, de estar mostrando realmente aonde vai estar podendo estar realmente fazendo a diferença. Então, elaboração de projetos, né, de atuação, de implantação, né, de cursos, implantação de palestras, né, sala de espera, né, você se propor a fazer uma sala de espera. Você é podólogo, você pode ir lá no posto, olha, eu tenho isso aqui para apresentar, leva o seu projeto, escreve seu projeto, escreve o que você vai falar, olha, eu posso apresentar, né? Você vai lá e apresenta, né? Então, eu tenho diversos alunos que hoje já fazem isso. Então, vão aos postos e começam a apresentar, falando do que é o trabalho, do que é feito, quais as orientações. E a população começa a ficar sabendo. Quando a população conhece, poxa, isso é importante, isso aí seria importante para mim. E aí bate a bola para o próprio usuário do Sistema Único de Saúde. Olha, isso é importante para mim, por que eu não tenho? Né? Então, a gente tem que fazer pressão dos dois lados, né? Então, o usuário também tem que sentir a necessidade, a nossa necessidade, saber que a gente é importante, que a gente tem que estar inserido naquele contexto e que a gente pode oferecer uma qualidade de vida. Então, ele também pode estar ali. Porque são eles que depois vão cobrar pra gente estar lá, né? E isso também, né? A gente tem que, através, né, de estar participando dessas câmaras técnicas e tudo mais, mas também convocando o usuário a falar, eu quero um podólogo aqui também. Há um tempo atrás, eu trouxe aqui o coordenador de atenção primária, que foi um dos profissionais, que ele é enfermeiro também, que viabilizou o nosso projeto de convênio lá com a prefeitura. E aí ele falou, Jonas, ele falou quantos anos, não lembro agora, tantos anos no SUS, e eu nunca tinha recebido tanto ouvidoria, que chama, né, através de um 746, para elogio de uma ação,
dentro, que bacana. como o da podologia. Aí ele falou, por quê? As pessoas geralmente vão para uma unidade, para uma UBS, porque estão com problema, porque estão doentes, estão sentindo dor. Às vezes estão indo para rastrear algo que não está ainda manifestado. Mas é muito comum sair de lá com um diagnóstico, né? Enfim, sair de lá. E não, a podologia é o contrário. Eles saem de lá bem, com o pé leve, tratados, se sentem amados, cuidados, assistidos, né? Então isso é uma... E quando a gente tem... Porque são alunos que tratam, né? Então quando a gente tem intervalo de uma turma para outra, eles brigam. Fazem queixa na ouvidoria, não tá tendo vaga. Então é exatamente isso que você falou. Porque uma vez que você mostra que tem... Que é importante. Eles querem, né? E assim, isso faz com que gere esse movimento político até por trás disso, né? Para viabilizar, né? E eu não conhecia muito bem o SUS. Quando eu comecei essa parceria em 2020 com a prefeitura, é que eu eu tinha uma imagem do SUS como se fosse muito ruim, sabe? Assim, o SUS porque é o que pintam, né? Que você... porque você chegou às vezes no hospital de emergência e foi mal atendido, porque demorou, que não sei o quê. Mas quando eu fui olhar de perto, principalmente na atenção primária, cara, me surpreendi demais o trabalho dos agentes comunitários, o trabalho... não apenas de prevenção, mas de tratamento, de encaminhamento, sabe, de relação ali, como você falou, da saúde da família, né, o médico muito próximo, muito atento, e é claro que às vezes o que acaba que é a demanda. Às vezes tem problemas, né, em alguns lugares, mas a demanda é muito grande, talvez, acho que em alguns momentos, em alguns lugares, você tem essa dificuldade, né, volume de gente / equipe preparada para isso, né? Por isso que a gente tem que estar buscando sempre complementar também, né? E esse trabalho da prevenção é fantástico. Regina, adorei esse papo aqui. Acho que a gente tem muita coisa parecida na forma de pensar, de enxergar, sabe? Assim, as atuações, as necessidades, né? Convergiram bastante aqui. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Nosso patrocinador mandou um presente para você. Olha! Uma lembrancinha aqui. Obrigada. A Podal Master sempre manda para os nossos convidados. E com certeza eu vou te convidar para outras coisas também. Talvez para você fazer uma aula para gente. Vai ser um prazer. Talvez para a gente avançar. Eu quero ler essa sua contribuição na literatura, porque eu acho que a gente tem tão poucos livros, né, escritos por podólogos, né, e eu sempre valorizo muito isso, e inclusive no congresso, esse ano a gente vai ter o congresso que já existe lá em São Paulo há muitos anos, que é o Congresso Internacional de Podologia. Agora eu estou coordenando, né, estou administrando o congresso. Esse ano a gente já está fechado a programação, mas nos próximos anos certamente eu vou te convidar para você ir lá, para compartilhar um pouco dessa sua experiência também. Aí a gente pode pensar em mais técnica, né? Uma coisa mais profunda, mais técnica, para você trazer atualizações também para gente. Será um prazer. Falar um pouco dessa integração da podologia clínica com a podiatria também, né? Com certeza. Estamos aqui para somar, né? Acho que isso é super importante. E pode contar comigo também, que vocês precisarem. Com o Luiz sabe disso, eu sou de casa. Sabe quando filho, casa, vai embora? Mas vai estar sempre com a porta aberta. Exatamente, eu quero sempre estar lá. Se qualquer coisa que vocês precisarem também, de apoio, de suporte. Eu costumo sempre indicar pessoas também que queiram trabalhar, né? Eu falo, poxa, tá ruim de conseguir lugar. Pô, aqui no Rio eu sempre falo, vai lá no Spa do Pé, estão sempre precisando tem sempre oportunidade e tal. Porque aquela casa ali pra mim também foi muito boa, sabe? Foi um momento de muito crescimento pra mim, técnica. Aprendi muito lá, treinando, ensinando e aprendendo. A gente sempre tá aprendendo, né? Quando a gente tá ensinando, a gente aprende. Então é isso, conte comigo também sempre que precisarem. Eu queria agradecer demais o convite, né? Pra estar aqui participando com você. E a gente falou de um tema que eu amo falar, né? E eu acho que a gente possa estar plantando, né, uma sementinha do bem ali no coração de muita gente, né? Queria agradecer demais essa oportunidade. Estou aberta aí, né? Se precisar de qualquer coisa, tá ok? Tá bom, obrigado. Obrigada. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse papo. Fala seu Instagram, pessoal que seguir. Maria Regina Gonçalves, .564. Maria Regina Gonçalves, .564. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui.
Para você seguir, segue ela lá. Vou deixar também o contato lá do Spa do Pé, o site lá para o pessoal que quiser participar dos processos de seleção. Então, você que quiser participar. E é isso. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Curta esse episódio. Se você lembrou de alguém e deseja compartilhar também, é só copiar o link, manda naquele grupo lá. A galera que é aluna da Regina, que já foi aluna dela, compartilha para os grupos das turmas aí, para a galera ver, né, que isso é muito bom também. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.